Então vamos começar, gente. Hoje vamos reagir a dois, eu não sei exatamente, um é professor, nós já reagimos aqui no canal, é o professor Rock, né? Que dá aula de geopolítica por aí. Bom, assistam aqui no canal que vocês vão conhecê-lo, caso ainda não conheçam. E o outro é um que eu não conhecia ainda, assim, em vídeo, só já tinha visto ele algumas vezes com fios lá no Twitter, que é o Oliver Stunkel, uma coisa assim, enfim, né? Eles estão no Flow comentando sobre a China, né? Então nós vamos pegar aqui um corte do Flow onde eles comentam sobre a China e nós vamos fazer alguns comentários com relação ao que eles disseram. Por quê? Bom, porque, gente, nessa semana nós tivemos, agora não na semana, mas nos últimos dias, enfim, congresso do Partido Comunista Chinês, e mais uma vez voltou a haver muitas especulações em relação à China. A gente tem visto aí uma crescente polarização mundial entre Estados Unidos e China. Agora, também nos últimos dias, os Estados Unidos anunciaram, né, do governo Biden, mais sanções comerciais em relação à China, no que diz respeito a semicondutores, coisas pavorosas, incluindo medidas extremas como o retorno de estadunidenses que trabalham na área dos semicondutores que estejam eventualmente na China para os Estados Unidos, sob risco inclusive de perder a cidadania estadunidense, tá? Para vocês terem uma noção do nível, né, de guerra comercial que o mundo vem se encontrando, sobretudo com a chegada da China na fronteira tecnológica em muitas áreas. Então, a China vamos dizer assim, a grande inimiga do Ocidente, tá? E esses dois, eu vou dizer professores aqui, depois alguém me informa ali no chat, né? Fazem, na verdade, defender a visão ocidental em relação à China. E aí, quando eu falo ocidental, eu não estou falando de nós brasileiros, não, tá? Eu estou falando do mundo ocidentalizado, do mundo ocidental, liderado econômico e politicamente pelo centro ali de Wall Street e com braços na Europa. Então, é disso que nós vamos falar hoje. Espero que vocês gostem e, enfim, mais um pouco da nossa dose semanal de Gimo, né? Qualidade comprovada. Então, vamos lá, né? Vamos ao vídeo. A ideia de que a China tá só esperando ver qual que é o desfecho da invasão da Rússia, da invasão da Ucrânia pela Rússia, a China tá só esperando para ver como o mundo reage a isso para invadir Taiwan, é absurda? Essa ideia é absurda? Eu acho que essa ideia é... Eu já começo achando, assim, absurdo o fato de se pensar nesse tipo de coisa, porque Taiwan é da China, sabe? Como assim invadir? Você invade o seu próprio território? É engraçado essa linha de argumentação aí, mas vamos lá. Existe, ou seja, não é um cenário totalmente implausível, mas ainda há, me parece, esperança na China que essa reunificação, que também faz parte dessa narrativa chinesa de voltar à grandeza, reestabelecer, né, uma grande tradição chinesa e desfazer essa humilhação que o país sofreu ao longo dos últimos séculos, que tudo aquilo possa ser feito de maneira pacífica. Isso pode não acontecer, mas eu não acho que a China hoje diz vamos invadir e vamos ver o que acontece, porque de certa forma eu acho que hoje a China até se preocupa mais com as possíveis consequências de um confronto com Taiwan do que antes dessa guerra na Ucrânia, porque houve, vamos dizer, eu acho que tanto a China quanto a Rússia subestimaram a aliança ocidental. Gente, assim, a primeira coisa que eu quero só colocar eu não vejo uma ameaça bélica em relação a Taiwan, porque eu não vejo porquê disso acontecer. Eu não vejo porquê disso acontecer. Tudo se encaminha para uma reintegração completa, algo que já está em processo. Então, é muito mais uma questão do Ocidente
tentar criar esse tipo de atrito para, quem sabe, impedir a conclusão deste processo pacificamente. Entendem o que eu estou querendo dizer? Então, o fato de ser possível ou não um conflito em Taiwan depende muito mais da ação do Ocidente. E outra, dizer que China e Rússia subestimaram a capacidade do Ocidente de se organizar, também acho pouco crível, porque na verdade sempre houve um grande nível de organização desses entes, quando o que teve em jogo foram os seus interesses imperialistas. Então por que agora seria diferente? Ora, supor isso seria supor que os chineses, os russos não são inteligentes, não conseguem fazer uma leitura trivial, até eu diria, de geopolítica internacional. E claramente essa aliança sofreu uma série de abalos com a ascensão de lideranças populistas, com uma profunda crise da democracia, com uma crise da relação transatlântica entre a Europa e os Estados Unidos. Mas acho legal também esse conceito de crise da democracia, né? Porque a democracia burguesa, né, gente, ela vive de crises, né? Ela é uma crise. E, no entanto, os analistas pró-sistema, eles jamais questionam o porquê disso, né? Por que tantas crises? Porque é uma sequência infindável de crises, né? Então, essa é a questão da gente sempre analisar a raiz das crises, que na realidade é o capitalismo. Houve uma reação muito mais organizada, muito mais rápida do que se pensava em Moscou e me parece também em Pequim. Então, hoje, acho que um consenso político em Pequim é que se houver uma invasão, aquilo teria consequências econômicas vastas que vão muito além da China e de Taiwan, porque haveria uma resposta econômica, que talvez não uma sanção completa contra a China, mas claramente uma instabilidade política e econômica global que a China não quer nesse momento, que a China está passando agora pelo momento mais difícil desde... Bom, vamos por partes. Primeiro ponto, eu também acho que a China não quer nenhum tipo de desestabilização da economia global. Por quê? Porque ela está ganhando nesse jogo. Ela aprendeu a jogar esse jogo e hoje ela é o player mais competitivo, a ponto dos Estados Unidos estar fazendo aquilo que eu falei aqui no início do nosso programa. Agora, o outro ponto é: a China não é passível, tá, de sanções econômicas. Um conflito armado em Taiwan, que eu acabei de dizer que acho pouquíssimo provável, provocaria desequilíbrios estruturais nas cadeias globais de produção, talvez ainda de maneira mais dramática do que o conflito entre Rússia e Ucrânia. E essa desestabilização é que não é interessante para a China. Agora, imaginar que é possível criar um conjunto de sanções econômicas que possam representar um prejuízo à China e não um prejuízo maior ao resto do mundo é bastante fantasioso, porque se a gente parar para analisar o conflito entre Rússia e Ucrânia, nós já temos um argumento concreto para sustentar isso que eu estou dizendo. Foi tentado construir um conjunto de sanções econômicas contra a Rússia para fazer com que a Rússia capitulasse ou desistisse da sua iniciativa. E, na verdade, o que a gente viu? A gente viu que a Rússia, com uma economia, com uma inserção internacional, ainda que bastante importante, muito menor do que é a China hoje, foi capaz de se organizar para resistir a esse grupo de sanções. Então, se a Rússia foi capaz de resistir, imagina a China, que tem uma relação onde centenas de países são altamente dependentes dos seus negócios com a China. Então não é passível hoje a China ser alvo de sanções econômicas. A desestabilização do sistema não é interessante para a China. Por quê? Porque ela ganha nesse sistema. Agora ele vai entrar aqui num outro aspecto, que é a China vai quebrar amanhã. Mas isso eu vou deixar eles falar um pouquinho, para falar um pouquinho depois. Dos anos 70, desde os anos 80, porque desde aquela época a China cresce a quase 10%. Então o Partido Comunista fez um grande acordo dizendo: a gente entrega direitos econômicos, a gente garante o crescimento permanente, e em troca vocês não vão ter direitos políticos, né? Que o partido controla toda a situação, não há espaço para uma oposição. Você está falando uma relação... Sabe, senhor, como assim não há direitos políticos? Isso é uma suposição.
Entende? Isso é uma suposição. Porque quando a gente compara os direitos políticos da China com o do resto do mundo, é absolutamente impossível que a gente possa fazer essa afirmação, a não ser que a gente se paute exclusivamente pelo modelo ocidental de política. Eu percebo as relações políticas na China com um grau de representatividade muito maior do que em todo o Ocidente. Entretanto, a estrutura política chinesa sempre é para nós apresentada como se fosse a estrutura de um regime ditatorial. Saca? Não faz o menor sentido fazer isso quando a gente percebe o nível de representatividade. Claro que a China ainda tem problemas no seu nível de representatividade. Por exemplo, a presença feminina, né, nas altas instâncias do Partido Comunista. Bom, é uma questão também estrutural que a China não está descolada do resto da humanidade, assentada sobre uma estrutura baseada na propriedade privada, que nasce com a privatização da mulher. Então, essa estrutura também existe na China. Agora, por exemplo, o que a gente viu neste último congresso? Uma preocupação já do Partido Comunista em mudar essa realidade. A questão é que, pelas próprias estruturas de ascensão dentro do Partido Comunista, essa iniciativa de colocar mulheres dentro do partido não vai fazer com que elas imediatamente ocupem os postos mais elevados dentro do partido. Uma vez dentro do partido, e esse esforço já está sendo realizado na base do Partido Comunista Chinês, uma vez realizado esse esforço na base, logo, pela própria estrutura interna e a habilidade das mulheres que estão fazendo a política junto com o Partido Comunista, elas podem ascender aos cargos mais determinantes das estruturas de poder dentro do partido. Mas vejam, existem estruturas que têm mais ou menos intensidade democrática no mundo todo. E quando a gente para pensar na intensidade democrática existente nos países subdesenvolvidos como o Brasil, ou mesmo nos Estados Unidos, é impossível a gente afirmar que nesses países se tem democracia e na China não. Com a população. E com a população. Agora, o partido vai ter que renegociar essa relação, porque a China vai passar por um momento de crescimento mais baixo. E... Vejam, um momento de crescimento mais baixo. Eu concordo, eu acho que é impossível sustentar os níveis de crescimento que a China sustentou até então. Mas assim, gente, de certa maneira, é natural isso. Porque, vejam, a China, embora ela tenha uma estrutura política comandada pelo Partido Comunista, sem sombra de dúvidas, ela tem relações capitalistas de produção na ponta. Como assim? No dia a dia, você tem negócios privados, né? E mesmo que as grandes empresas sejam, em sua maioria, estatais ou tenham participação significativa estatal, estas empresas também se colocam no mercado realizando relações de produção capitalistas, que é o tal socialismo de mercado chinês, né, lá do início dos anos 80. Pois bem, uma vez que ela tem essas estruturas, ela também vai carregar consigo muitos dos problemas, né, característicos dessas estruturas de produção, dessas relações de produção. E você acha que eles precisam fazer essa renegociação? Com a população? Com a população? Eu acho que, sem dúvida, o modelo chinês que foi adotado do começo não funciona mais. Nós temos que entender uma coisa. Quando você fala de modelo econômico, sei lá, uma economia, ela pode ser sustentada por exportações, por exemplo, que foi o início do modelo chinês, foi esse. A China vender para fora, que foi grande parte da força alemã, é isso. Um modelo econômico de exportação. Fabrica um monte de coisa e vende para o mundo. A China virou a fábrica do mundo. Eu vi um tweet teu mostrando que a relação comercial do Brasil ela é dominada pelo tanto exportação quanto importação pela China, né? Isso, cada vez mais importante. E essa é um modelo econômico. A China, ela começou com esse modelo econômico porque ela tinha uma vantagem competitiva, que era mão de obra barata. Então ela tinha como produzir... Tinha? Hoje a mão de obra não é mais tão barata. E assim, gente, há essas relações que eu estava falando, essas relações
capitalistas de produção, portanto você vai ter bilionários, você vai ter agentes políticos lá lutando para também se apossar do governo. Entretanto, esse governo é um governo que tem muito mais relações com as bases formadas, sei lá, por 90 milhões de chineses, mais ou menos, do Partido Comunista, do que nos países ditos democráticos, tá? Parte do problema econômico que a China tem. Entendi. Porque, assim... Saca, e é isso que eu vou deixar ele falar, mas é que eu vou lembrando as coisas, assim, problema econômico que a China tem, o quê? Que ela vai parar de crescer tanto? Veja, ela tem essas relações capitalistas de produção e ela, vamos dizer assim, se inseriu nesse tipo de relação capitalista de produção tardiamente com uma população gigantesca. E isso fez com que ela atraísse muito capital e investisse muito capital próprio, né, através do Estado. O Estado criando mercados, que foi assim que a China se desenvolveu, a partir dessa adoção desse socialismo de mercado. E então você vai ter uma curva de crescimento, você vai ter muito crescimento até o ponto que já for ali estabelecido um país grande, desenvolvido. Aí você não vai ter como continuar crescendo. Você vai reduzir a velocidade desse crescimento, como é, para vocês terem noção do que eu estou querendo dizer, nos países ricos. As taxas de crescimento dos países ricos jamais podem ser comparadas às taxas de crescimento dos países em desenvolvimento. Então uma coisa vai ser a China em desenvolvimento e outra coisa vai ser a China, o país mais rico do mundo dominante. Então ela vai crescer menos, mas esse crescer menos não indica necessariamente problemas econômicos. Não necessariamente, isso não indica problemas econômicos. É lógico que a economia chinesa vai ter que ir se ajustando. Ora, mas eles fazem isso periodicamente. Eles têm um plano de longo prazo, então eles têm um objetivo final, e eles vão ajustando os passos em escalas que no Ocidente as pessoas não estão acostumadas. Então eles têm um planejamento de 50 anos, mas aí no meio eles têm um planejamento de 30 anos, aí eles têm um planejamento de 25 anos, aí eles têm um planejamento de 10 anos, aí eles têm um planejamento de 5 anos, e eles têm o planejamento anual deles. E eles vão ajustando isso conforme vai mudando a conjuntura. Então não dá pra gente olhar pra China e dizer, ah, não, a China não cresce mais 10%, então a China tá quebrada, porque agora ela tá crescendo 3 ou 4. Na verdade tá crescendo mais ainda, mas mesmo quando esteja crescendo 3 ou 4 ou 2, isso por si só não é um problema, tá? Isso por si só não é um problema. Mas vamos seguir. Quando você começa com um modelo econômico, você fica preso a ele, porque ele dá certo. E você não vai se adaptando, só que as situações vão mudando, Como você não? precisa mudar o seu modelo econômico. E é muito difícil. Como não? A China não tá mudando, não mudou nenhuma vez o modelo econômico. Eu não entendi agora, assim. Ele tá pressupondo, então, que a China escolheu um modelo econômico e não vai mudar, não muda. E mesmo se isso fosse verdade, pensem no absurdo, gente. Peguem o neoliberalismo. O modelo econômico neoliberal, que não deu certo em lugar nenhum. O neoliberalismo ele só consegue funcionar em países já bastante desenvolvidos. Né? Por quê? Porque ele tem vantagens competitivas em relação aos não desenvolvidos, quando eles aí também abrem as suas economias. Agora, se você pegar país que adotou o neoliberalismo antes de se desenvolver, me digam uma única experiência que deu certo. Zero, nenhuma. Nenhuma. Entretanto, a política burguesa faz com que esse tipo de política econômica continue sendo insistido. Isso nós vemos no Brasil todo santo dia. Economista de jornalão burguês defendendo privatização, defendendo precarização do trabalho, redução de direitos trabalhistas. Todo dia. E mesmo quando isso efetivamente é feito, os resultados são ruins, eles continuam dizendo a mesma coisa. Então vejam, eles estão mais uma vez colocando a lente ocidental sobre os processos chineses. Porque, por exemplo, aqui, como a gente não consegue mudar o mindset, né? A gente não muda o mindset, eles acham que lá na China também eles não são capazes de observar a dinâmica da economia global, da geopolítica global, para ir adaptando o seu planejamento econômico. Para um país fazer isso sem grandes choques.
sem grandes crises econômicas. História do Brasil, nos anos 80, uma das nossas crises, anos 60, tipo, e vários outros países do mundo tiveram essas grandes crises que são choques de mudança do seu modelo econômico. E o que acontece? Quer dizer, olha só o que ele disse, galera. Depois vocês voltem ali, olha, eu não tenho paciência pra tanto assim. Ele está dizendo que os choques e as crises são salutares, que provocam desestabilizações. Saca? Primeiro que isso não pode ser utilizado como uma regra geral, porque, por exemplo, a China não tem isso, mas tem uma coisa que, no meu entendimento, é muito mais valiosa, que é um planejamento de longo prazo. Com grandes choques, crises, reviravoltas, mudanças políticas, grupos políticos divergentes se alternando no poder, você não consegue ter esse planejamento de longo prazo. Começa por aí. E para além disso, poxa, como o Brasil tá bem, hein, gente? Vamos comparar, nos anos 70, o Brasil tinha uma economia mais dinâmica que a da China, em 78, 79. Muito mais dinâmica, o Brasil era mais industrializado que a China. E aí, com todos esses choques, crises e mudanças, veja como o Brasil tá bem e como a China tá mal, né? Então é isso, sim. A China, quando ela perdeu parte da exportação, isso vem com a crise de 2008, ela começa a ser uma economia que vai crescer na base do investimento. Mais do que exportação até. Mas desde o começo a China investiu muito. Chega um ponto que não tem, gente, porque veja assim, a China deve ter coisa em torno de 20% do PIB das exportações. Então não tem outro caminho para a China crescer a não ser pelo investimento. Né? Mas o investimento que produz desenvolvimento. E isso não é só na China, é em toda a economia capitalista. Né? E outra... investimento, sabe? Não é gasto, é investimento, porque você pressupõe que esse gasto vai retornar com juros, com algum a mais, né? Por isso é investimento. Dentro de quem? Do governo, Tá. ou até da iniciativa privada, mas isso funciona da seguinte forma, porque a economia pode crescer por consumo ou por investimento. Sim. O que o governo gastando por investimento? Vou construir um monte de estrada, um monte de porto, um monte de ferrovia, um monte de coisas que... Só que isso é consumo do governo, tá? O governo está consumindo. Quando o governo constrói uma estrada, você tem que pensar que aquele concreto, aquele asfalto foi produzido. Para produzir aquele concreto e aquele asfalto, foi pago salário. O trabalhador que trabalhou na construção da rodovia recebeu um salário. O salário desses trabalhadores, sejam da indústria do asfalto, do cimento, seja dos trabalhadores da própria rodovia, quando gasto na economia chinesa, faz com que toda a dinâmica da economia fique funcionando de maneira positiva. Então, esse gasto do governo, ele também é consumo do governo, tá? Que nem louco. E aí você vai contratar um monte de construtora, vai ter um monte de gente que vai trabalhar naquela obra, vai ter que pintar, vai ter que comprar asfalto. E então, parece que a gente tá prosperando pra caralho. Isso, porque é muito crescimento. Parece não, a gente tá. O Banco Mundial fala que o crescimento econômico da economia global, a porcentagem do crescimento da economia global que vem de investimento é 25%. Economias maduras é de 17% a 25%. Economias emergentes de uns 28% a 32%. A China é 50%. Aí tem a questão, aí que tá. Esses países emergentes que ele falou, que tem esse nível um pouco maior de investimento, são emergentes há 30 anos e não emergem nunca. A China está justamente conseguindo fazer esse catch-up porque tem um nível maior de investimento. Eu estou dizendo que é essa pura e simplesmente a explicação. Não, mas essa também pode ser uma explicação. Então ele fala como se o nível de investimento do governo da China fosse algo ruim. Mas tem um outro detalhe também. Quando a gente volta para o passado para ver o nível de investimento que fez a alavanca das economias desenvolvidas, nós vamos ver valores parecidos com o valor que a China está utilizando agora. O que só corrobora essa hipótese que eu acabei de levantar aqui para vocês. Que talvez seja justamente por isso, por essa falta de investimento público, que os países não conseguem fazer o salto de desenvolvimento necessário. Nenhum país na história teve esse tamanho de porcentagem do PIB em uma economia de investimento. Vocês conseguem prever qual é o efeito disso? O efeito é o seguinte, só completar o raciocínio. Tá. O que acontece? Você começa a direcionar dinheiro para coisas que são investimentos não produtivos. Então, por exemplo, os governos locais das províncias chinesas
Eles não têm receita muito boa de cobrar O impostos. que seria investimentos não produtivos? Aí, confesso que esse me pegou um pouco, né? Sem investimento, né? Mas Sabe vamos o que ver. ele faz? Ele começa a construir estradas que não servem para nada, que vão a lugar algum, grandes trens de alta velocidade que não conectam nada com nada. Então, é infraestrutura sobrando. Isso aí não é verdade. Isso aí é no máximo uma meia verdade, tá? Os trens se conectam, sim, um lugar com o outro. Agora, o que a China tem como política, em determinados casos, é a construção de infraestruturas completas para depois levar as pessoas, tá? Isso acontece e é uma estratégia de desenvolvimento regional, né? Então, por exemplo, você vai ter determinado plano de investimento para determinada região do país que você vai precisar fazer uma mudança estrutural naquela região. Então, o que a China faz? Ela vai lá, constrói um bairro inteiro, um braço de uma cidade para alocar aquelas pessoas para ela poder fazer esse tipo de transformação estrutural na sua infraestrutura produtiva. Porque tem uma outra situação. Isso não é um gasto improdutivo, de maneira alguma. De maneira alguma. Primeiro porque, eu já disse, se você está construindo prédios, rodovias, infraestrutura, você está movimentando toda uma cadeia industrial que paga salários e faz a economia girar. Segundo, quando você melhora qualquer questão infraestrutural do país, você também ganha competitividade da sua economia, você aumenta a produtividade da sua economia. Então, isso também é uma forma de gerar desenvolvimento, né? Além do que, esse tipo de transformação estrutural que eles fazem internamente no país serve a um projeto maior de desenvolvimento que eles não fazem para 2 anos, para 5 anos, eles fazem para 50 anos. Então, se eles estão planejando uma cidade nova, porque de repente eles vão utilizar de outra maneira determinada região do país, que eles, por N motivos, ou por um esgotamento de crescimento, ou porque aquele modelo de crescimento se esgotou naquela região, eles precisam transformar aquele modelo de crescimento num outro modelo de crescimento, enfim, existem N motivos. E como existem esse planejamento de longo prazo, a China pode fazer esse tipo de investimento. É por isso que eles vêm com esse papo, olha lá, uma cidade fantasma, a China vai quebrar amanhã. E a China não quebra. Não quebra, porque as coisas se ajeitam, eles fazem a reconfiguração estrutural, depois aquilo lá é povoado, e mesmo quando eles erram no tempo, vamos dizer assim. Como assim? Eles planejavam ocupar determinada região construída em 2 anos e aquilo demora 5 ou 8 anos, vamos supor. Mesmo quando isso acontece, isso já está também dentro do planejamento. Por quê? Porque como a maior parte das grandes empresas ou é estatal ou tem grande participação estatal, o que o Estado chinês faz? Ele vai lá e absorve qualquer eventual prejuízo para que aquilo não contamine o mercado. Além do que o mercado de capitais da China é altamente regulamentado também para evitar especulação excessiva e contaminação por especulação estrangeira. Então isso não acontece. Não quer dizer que é tudo perfeito, que nem um relógio. Não, tem muita gente que enriquece nesses processos, as pessoas acham as brechas e o Estado tenta mitigar esses problemas todos. Então, essas coisas acontecem. Agora, se basear nessa estratégia que eles simplesmente não entendem para dizer que a China vai quebrar amanhã, vai fazer com que eles continuem sendo ridicularizados, porque eles continuam dizendo que a China vai quebrar amanhã, o amanhã sempre chega e a China continua firme e forte. Por quê? Porque eles não conseguem entender o modelo de crescimento chinês. E porque eles têm lado, né? Eles estão ali para defender determinado lado, que é o lado dos Estados Unidos nessa disputa. E esse dinheiro é mal investido. E aí, com esse excesso, para você conseguir investir tanto, você precisa ter poupança. Vejam o tamanho da discrepância. Eu acabei de dizer que, para mim, esse dinheiro é bem investido. Tanto é bem investido que a China tirou o quê? Sei lá, 600 milhões de pessoas da extrema pobreza. Um verdadeiro milagre, né? Se a gente comparar com o resto do mundo, saca? Uma coisa inimaginável, né? Porra, isso pra mim tá dando muito certo, né? E agora ele vai falar da poupança, tá? Mas eu vou deixar ele falar que depois eu falo. Poupança. E a China é o país que tinha a maior poupança da história do mundo. 50% do PIB era dinheiro de poupança, guardado.
E o que Aí tem uma questãozinha, tá, gente? A poupança não é necessariamente o dinheiro que está guardado, é também, tá? Mas é a quantidade de riqueza dentro do país, tá? A questão que pode ser que está ali imobilizada, tá? Então não vamos associar só aquilo que está guardado no banco, tá? Agora, tem um erro conceitual aí, e ele como liberal, ele está já dando esse fio, que é o quê? Achar que o investimento vem da poupança, quando é o contrário, a poupança vem do investimento. Isso é até de alguma maneira elementar, porque percebam, eu só poupo se eu tenho, e para eu ter, é necessário anteriormente ter havido algum investimento. Eu tive que investir ali meu tempo, meu trabalho, meu capital, meu crédito. Então, alguma coisa tem que ter sido investida para que eu possa ter o produto desse investimento para poupar. Então, não é a poupança que gera o investimento. A poupança é produto do investimento. Tem já um vídeo técnico a respeito disso lá no canal, onde eu uso justamente o exemplo da China para desmentir essa teoria liberal de que o investimento vem da poupança. Não, a poupança vem do investimento. Quem que guarda esse dinheiro? A economia tem que estar concentrada na mão de empresas e do governo, e não das pessoas. As pessoas não guardam tanto dinheiro, porque elas gastam. Então você tirou o poder da população para dar o poder para esse modelo econômico. E aí o que aconteceu? Olha o que ele está sugerindo. Está sugerindo que a alta taxa de poupança da China é porque a China tinha um acordo político no seu atual modelo de desenvolvimento baseado em engordar o governo, que é absolutamente surreal. O governo não precisa ser engordado, né? A China tem moeda soberana, né? E já a gente vai falar disso, porque eles vão entrar nisso também. E engordando, né? Teria engordado também neste modelo de desenvolvimento o empresariado chinês. Gente, só que isso não se sustenta ante a realidade, porque eu acabei de dizer, a China mudou o seu padrão de vida médio. A China teve um salto social que produziu algo sui generis na história da humanidade. Né? Quando eliminou, no país que é o mais populoso do mundo e que era um dos mais pobres, se não o mais pobre do mundo em muitas áreas, eliminou a pobreza extrema. Hoje, o trabalhador da indústria chinesa tem renda superior à do trabalhador brasileiro, e isso vem crescendo. Então não se sustenta dizer que o modelo de crescimento chinês é um modelo baseado na concentração da riqueza, que é rigorosamente o que ele está dizendo aí. Que você tem um grupo de poder dentro da estrutura do Partido Comunista Chinês, né? E nessa estrutura se engorda apenas o próprio partido, o próprio Estado e alguns bilionários, ou um grupo de bilionários. Isso não é verdade. Não significa que a China não tem muitos bilionários. Sim, tem, né? Vamos dizer assim, um subproduto da sua organização política e das suas relações de produção. Agora, o que permanentemente a gente tem percebido? Que a China se organiza a fim de impedir a ascensão política dessas figuras. O controle político continua sendo do Partido Comunista. E até onde eu sei, é errado dizer que não existem outros partidos na China. O problema é que não existe nenhum outro que tenha qualquer coisa perto de 90 milhões de filiados. E a gente tem que entender que a própria estrutura partidária na China produz uma intensidade democrática muito maior do que a observada em qualquer país do Ocidente, devido ao grau de participação destes filiados dentro do processo político chinês, que desemboca no Congresso do partido, mas que vem se desenrolando permanentemente para que possa desembocar no grande Congresso. Tudo isso é ignorado para dizer que lá não há democracia. Se você tem 90 milhões de pessoas atuando
numa estrutura política que é a que de fato conduz a política de Estado, você já tem muito mais intensidade democrática do que em qualquer nação ocidental. Se a comparação for com os Estados Unidos, a coisa fica ainda mais gritante, que é um país onde 2 partidos de direita se revezam no poder para tocar adiante basicamente a mesma política, que é a política que beneficia um pequeno grupo de mega empresários que controlam o país há séculos. Quer dizer, como é que você tem como modelo de democracia os Estados Unidos com esse nível de intensidade democrática tão baixo? Você começou a se endividar muito. Porque esse investimento, essas infraestruturas que não servem para nada, só começaram a gerar dívida. Porque você começou a dar dinheiro para um monte de gente construir mais estrada e mais apartamento. Então tem 2 setores da economia chinesa que movimentaram a economia durante todo esse tempo, que são o setor imobiliário e o setor de infraestrutura. Principais, muitos outros setores, né? A indústria inteira se dinamizou, né? Investimentos não produtivos. E isso aconteceu há uns 15 anos atrás. Vocês já entenderam que é falsa essa afirmação de investimentos não produtivos, né? Tanto são produtivos que a China tirou, acabou com a extrema pobreza, e que a China vem tomando a dianteira do crescimento mundial há décadas. Ou seja, 15 anos atrás o modelo econômico tinha que sair do investimento e entrar no consumo. Para fazer isso, o que você precisa virar e fazer? Você precisa ter um acordo com a população diferente. Aonde é o seguinte, eu vou começar a distribuir mais riqueza para a população. Só que isso vai contra o modelo político chinês, onde a concentração da riqueza está na mão do Estado. O Estado detém as empresas, que são a maioria delas estatais, e o governo. Então, a população não recebe... Ele não está sugerindo, gente, tá? Na verdade, eu não sei porque é dúbio o discurso dele. Porque, vejam, eu não consigo entender, tá? Vocês me perdoem a ignorância, mas eu não consigo entender assim. Como assim está engordando o Estado? O Estado é tipo um capitalista que está ficando rico? É a conta do Xi Jinping que está crescendo? Porque se é o fato de termos empresas estatais tocando esse desenvolvimento, não está engordando pessoa física nenhuma. Isso você pode manter como um processo para a organização das contas do Estado, enquanto ao que é lucro das estatais. E você pode melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores das estatais, né? Todos os processos de gerência, todos os trabalhadores podem lucrar com isso. A não ser que ele esteja dando a entender que é necessário criar mais burgueses, então. Tem que dividir o dinheiro com a iniciativa privada no sentido do controle de quem está engordando. Será que é isso? Mas não é isso exatamente o que ele estava falando, que até então era o modelo chinês. Qual é a mudança necessária que ele está defendendo? Qual novo acordo político ele tem defendido ser necessário para a China? Vamos ver se a gente consegue entender. O dinheiro não tem salários melhores, não tem aposentadoria, não tem previdências, não tem benefícios sociais melhores. E para fazer essa transição, para você virar uma economia de consumo... Então ele está sustentando que a ideia de construir um estado de bem-estar social na China, é isso? Aí tem algumas questões, gente, assim, se for isso, algumas questões que, primeiro, é evidente que a China não é um estado de bem-estar social. A China ainda tem problemas grandes na questão dos planos de saúde, por exemplo, né? Porque, enfim, é uma população muito grande, não havia uma cobertura eficiente estruturada já de tempos. É um dos grandes desafios da China, por exemplo, construir isso. Agora, dizer que o trabalhador chinês não tem direitos, esse tipo de coisa, isso já não é verdade há muito tempo. Aliás, nunca foi verdade, tá, gente? Isso foi uma meia-verdade nas extintas zonas especiais que nós tivemos durante determinado período desse salto de desenvolvimento da China, tá? Hoje em dia a realidade já é outra. Como eu disse, o trabalhador da indústria chinesa, em média, tem uma renda superior à renda do trabalhador da indústria no Brasil, tá? E isso vem crescendo, tá? Você precisa distribuir o dinheiro e entregar o dinheiro para as pessoas.
É isso, né? Também acho. Mas, assim, é uma das questões também debatidas nesse último congresso, tá, gente? Só para concluir aqui o meu raciocínio. A aceleração deste processo de construção de uma melhor qualidade de vida para o chinês médio. Isso também está posto lá e isso já está dentro do planejamento. E uma coisa a gente pode ter certeza, gente, é quando a China planeja, ela executa. Então, se eles estão ratificando este planejamento, agora nós vamos dar mais um passo, que vai ser a melhora da qualidade de vida da maior parte da população. Então, nós vamos criar na China, entre aspas, um estado de bem-estar social. Isso também já está posto, como eu havia dito há pouco. Isso ainda não é uma realidade. Nós tivemos avanço, a China tirou, sei lá, 600 milhões de pessoas da pobreza, uma coisa assim. Isso é algo fantástico, mas não quer dizer que agora a China é o Canadá, em termos de qualidade de vida, que a China agora é a Noruega, em termos de qualidade de vida para a maior parte da sua população. Tá? Não, não é, mas eles já estão com isso no horizonte. E a China não está preparada para fazer isso porque isso é uma transição política. E se ela não fizer isso, a economia chinesa vai continuar se endividando a uma velocidade muito maior do que o seu PIB cresce. De 2008 para cá, a dívida, a porcentagem da dívida do PIB chinês pulou de 150% para 280% hoje. E aconteceu o que exatamente? O que aconteceu? Nós tivemos uma explosão da inflação na China? Não. Nós tivemos uma explosão do desemprego na China? Não. Nós tivemos uma crise econômica na China. A China não conseguiu honrar a sua dívida? Não. Concretamente, o que significa existir esse salto da dívida interna da China? Da dívida em moeda própria da China? Rigorosamente nada, gente. Rigorosamente nada. A China vai ficar sem a sua própria moeda para pagar a sua dívida. Corre esse risco? Não, não corre. Esse risco é zero. Nenhum país pode ficar insolvente em moeda que ele mesmo emite. Então a questão não é o volume de dívida, a questão são os aspectos econômicos que são impactados pela gestão dessa dívida. E quando eu falo em gestão dessa dívida, eu estou falando em onde investir e como transformar esse investimento em retorno. Então não interessa 100, 200, 300% de dívida PIB. O que interessa é essa dívida PIB está sendo utilizada de maneira útil para o desenvolvimento do país ou não está? É isso que deve ser respondido. Então a minha questão sempre é essa. Houve um saldo da dívida chinesa. Tá, beleza. E o que aconteceu de ruim por causa disso? Tivemos desemprego, tivemos inflação, a China não conseguiu pagar credor, aconteceu, parou de crescer? Não. Então se a resposta é não para tudo, a dívida crescer é ruim per se? É isso? Ah, não, mas cresceu a dívida. Dane-se se cresceu a dívida e se todos os outros indicadores permanecem positivos. O maior crescimento da história de nenhuma nação nesse período de tempo. Por que isso está acontecendo? Porque você está enfiando dinheiro em coisa que não serve para nada. O quê? Um monte de prédios de apartamentos que não tem quem compre, porque não tem dinheiro da população para comprar. Mas essas construções... Isso não é verdade, tá? Isso não é verdade, tá? Eu já expliquei ali quando eu falei da questão da construção dessas cidades fantasmas na China. Mas vamos lá. Desses prédios vazios, dessas estradas que não chegam a lugar nenhum, elas entregam crescimento econômico. E aí hoje a China tem duas opções. Ou ela muda o modelo e entrega o dinheiro para a população, só que isso fere o modelo comunista de um partido único, centralizador, que vai ter que dividir poder. Se mais gente começa a ter dinheiro, mais gente começa a ter poder. Então você é um grande empresário. Isso só é verdade se você produzir bilionários. Porque de outra maneira você vai continuar aumentando a qualidade de vida da classe trabalhadora. E o que um partido comunista deve almejar? Empoderar a classe trabalhadora. Se o partido é, de fato, a representação da classe trabalhadora organizada, quanto mais poder aquisitivo, inclusive, tiver essa classe trabalhadora organizada, melhor para essa própria classe trabalhadora, uma vez que o Estado trabalha em prol desta classe trabalhadora que o partido representa. Isso é a ditadura do proletariado. Para mim, isso é muito mais determinante para classificar uma ditadura do proletariado, no tempo de hoje, do que planificação econômica.
Para mim, o mais determinante é o partido que conduz as políticas de Estado e de governo. É realmente a expressão da classe trabalhadora revolucionária organizada? Se a resposta é sim, e se, para além disso, esse partido está em direção da transformação das relações de produção para relações comunistas de produção, então nós temos socialismo. Eu acho que essas são as questões mais determinantes para o socialismo. Tá? E isso pode se dar de N maneiras. Milhões de grandes empresários ou milhões de pessoas com dinheiro, elas começam a ficar insatisfeitas. Falar, peraí, não quero que esse negócio seja mais desse jeito. Viu o que ele está querendo dizer? É isso, ó. Se dá dinheiro e formar bilionários, os bilionários vão querer tomar o governo. Sim, isso é no Ocidente, no capitalismo. Saca? Um Jeff Bezos da vida, ele não precisa ser presidente dos Estados Unidos porque ele manda no presidente dos Estados Unidos. Porque ele tem dinheiro. Só que na China não é assim. E vejam, concretamente, o que aconteceu lá com o Jack Ma? Bastou ele avançar com os seus negócios para áreas que eram sensíveis ao Estado chinês, que o Estado chinês chamou ele, vem cá, meu velho, é que isso não vai fazer. Entendeu? Tu já tá ganhando teu dinheirinho, te contenta com isso, porque isso ainda é permitido, tá? Agora, tu não vai crescer daqui pra diante, porque daqui pra diante tu não tá mais juntando dinheirinho, tu tá juntando poder político. E aí isso tu não vai ter. Tu quer poder político, tu faz como qualquer um de nós. Tu entra lá na base do partido, cresce dentro do partido e aí tu vai disputar poder político. Simples assim, porque senão não. Senão o teu poder político vai ser o igual a de qualquer trabalhador chinês, que é o de votar. É isso. E ou você faz isso, ou você desacelera a economia para baixar a dívida, o crescimento da dívida, porque você está investindo em coisas que não tem sentido, e aí a economia chinesa vai desacelerar brutalmente, e isso vai afetar o que o Oliver colocou, que a legitimidade do Partido Comunista vem exatamente de você entregar crescimento econômico em peso substancial, e aí é um problema gigante, ou você muda... Entendeu? É uma coisa maluca, cara. Então, quer dizer assim, ele tem um acordo porque eles entregam crescimento, mas ao mesmo tempo eles entregam crescimento e não repartem com o povo. Fica tudo na mão do Estado. Sabe, é um boneco, cara, que assim, ó, existem contradições entre as coisas que eles estão dizendo. Não, como assim? Então, eles acabaram com a pobreza extrema, tiraram 600 milhões de pessoas da miséria, melhoraram o salário da indústria, desenvolvem a infraestrutura, mas não estão entregando nada para as pessoas. Porque tem um acordo político que impede que isso aconteça, porque se fizer isso vão dar poder político para as pessoas. Sabe? É até difícil da gente comentar, porque assim, não tem nada a ver. Sabe? Não tem nada a ver com o que acontece na China. É assim, parece que assim, agora eu vou lá, vou despejar minha visão orientalista, né? De uma mentalidade ocidental sobre o Oriente e vou aqui tentar adivinhar o que está acontecendo lá. Só pode. O modelo, só que muda o modelo, bate com a política. O que a China está fazendo? Nenhum nem outro. Ela não está desacelerando e ela não está mudando para o consumo. Dobra a aposta. Tipo, o que os governos locais estão desesperados? Vamos construir nova infraestrutura. A infraestrutura do quê? Estrada de lugar nenhum para lugar nenhum. Mais prédio. Saca? Ó, então... de novo, achando que assim, é uma bagunça. Vamos sair construindo. Tipo, não tem planejamento para esses investimentos. Não, é tipo assim, eles dão um cheque em branco para as províncias. Ó, meu velho, constrói aí. Qual a chance de ser assim, gente? Qual a chance de ser assim, sabe? Vamos tentar ser racional. Se fosse assim, aí sim já teria quebrado, porque não teria racionalidade nenhuma no que está acontecendo. E é por isso que eles queimam a língua sempre que eles falam que a China vai quebrar. Porque não é assim. Eles não conseguem conviver com uma ideia de planejamento de longo prazo. Tem uma bolha gigantesca nesses dois setores, o de infraestrutura, o imobiliário é muito mais grave, 30% da economia chinesa depende do setor imobiliário e o resto, os outros 25%, está em infraestrutura. Eles estão dobrando a aposta. Isso vai aumentar a dívida a níveis absurdos e essa transição vai ser feita na força. Mas vai dar merda antes de fazer a transição? Eu acho que o regime chinês está muito mais consolidado do que o governo russo, por exemplo, né? Apesar de agora de uma tentativa de prorrogar
provavelmente por pelo menos mais 10 anos da liderança do Xi Jinping, Aham. que é... Quantos vai anos? 10 contra- anos? Eu acho que 10 bom, anos eu acho aprovou difícil, mais seria cinco, mais né? 2 Aprovou mais mandatos, né? Tá. Aquilo complica o modelo das últimas décadas, que sempre foi de responsabilizar várias lideranças e também permite fazer pequenas correções, não culpar uma pessoa só. Ou seja, havia aí um sistema bem amarrado, eu acho. Aquilo agora está piorando um pouco, porque tudo vai depender do Xi Jinping, e se alguma coisa dá errado, ele não tem mais o primeiro-ministro para culpar, etc. Que o atual primeiro-ministro é o primeiro-ministro menos poderoso das últimas décadas, que mal aparece. Não, gente, não. É que assim, é uma estrutura partidária diferente, saca? O Xi Jinping não é um líder absolutista, sabe? Ele é o chefe de governo, sabe? E mesmo assim, existem outras lideranças que dividem com ele essa função. No debate público, porque o Xi Jinping, assim, se você lê um jornal chinês, Só se fala dele. É. Isso, obviamente, isso dá menos margem de manobra para fazer pequenas correções. E, para mim, o grande exemplo disso, né, ouvindo o discurso dele agora... E outra coisa, mas a gente abre os jornais e só falam dele. A China é um país sério, tá, gente? A China é um país sério. A China sabe muito bem o perigo, tá, da ideologia e como que a ideologia circula na sociedade. Tá? Por exemplo, a China tem um cuidado muito grande, tá, com a sua informação. Portanto, ela tem que limitar e controlar as redes sociais, os algoritmos, as plataformas, porque ela sabe melhor do que os outros países que não conseguem se desenvolver, tipo o Brasil, que estes são aparatos do imperialismo estadunidense e do establishment, né, que é liderado pelos Estados Unidos. Então existem uma série de questões que simplesmente eles têm cuidados com a política. Um outro exemplo, fala-se muito da mídia controlada. Ora, lá a mídia é regulamentada, no sentido de não ter muita margem, embora essa margem também exista, evidentemente, mas bem menos que no mundo ocidental, para que essa ideologia seja disseminada via veículos de comunicação, principalmente comunicação de massa. Só que o ocidental fala dessas coisas como se isso fosse um problema de censura chinesa, sendo que nós consumimos uma informação altamente oligopolizada. Basicamente, a gente tem 3 agências internacionais de notícias que dão a mesma versão das notícias que são reproduzidas mundialmente. Antigamente se tinha um conglomerado que eu achava bastante didático para explicar isso, que era, né, o All Time Warner, né, que foi a fusão lá do provedor da American Online com o grupo Time com a Warner Bros, que formou um gigante da comunicação em todos os setores, do entretenimento ao jornalismo. E a gente consome tudo isso enlatado e acha que a gente tem pluralidade de ideias na mídia. Aí quando a gente vê uma mídia regulamentada que impede que façam toda essa baderna que fazem politicamente por lá, eles chamam isso de censura, chamam isso de ditadura. Só que buga a minha cabeça, porque vejo, isso é uma ditadura, então eu quero uma ditadura dessa pra mim, então, né? Porque se o país, há décadas, é o dínamo de crescimento da economia global, se o país produziu um verdadeiro milagre econômico no sentido de exterminar com a extrema pobreza depois de ter sido um país brutalmente colonizado e explorado da maneira que foi. Se o país tem uma estabilidade política com um aumento perene no nível dos salários, qual o problema? Então, assim, eles têm que chamar de ditadura. Eles ignoram os processos políticos, ignoram a intensidade democrática e chamam de ditadura. Sendo que o que a gente vive aqui é muito menos democrático, com o ônus de não entregar nenhum resultado. Então lá se tem mais intensidade democrática e se tem mais resultado. É uma maravilha, longe de ser. Como eu disse, ainda não tem o padrão de vida dos países ricos da Europa, que construíram esse padrão de vida e constroem, a gente sabe muito bem a que custo. Agora, se a gente comparar a China com ela mesma em termos de qualidade de vida, o salto é brutal.
E é evidente que os chineses percebem isso. E quando a gente olha para as pesquisas de nível de interesse, de participação do chinês na política em comparação com o resto do mundo, é brutal a diferença. Por quê? Porque o chinês, ele é educado a participar do processo, a conhecer o processo e entender a política. Porque o governo, né, precisa do apoio das pessoas para continuar com esse projeto de longo prazo de desenvolvimento. E ele constrói isso, não é manipulando a informação, é entregando para as pessoas o resultado. A partir daquilo que as pessoas enxergam como produto dos seus processos de participação na organização do planejamento para que se tenham esses resultados. No domingo, na ocasião do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista. É mega importante. Né, que é o evento político mais relevante. Foi ontem, assim, esse é um grande momento do que está acontecendo na China. Uma grande ensinação. Por que isso é importante? Porque porque a China, por ser um país não democrático, olha aí, ele é muito mais difícil de... Cara, que cara é de pau, velho. Como assim, por ser um país não democrático? Comparado ao quê? Qual país é mais democrático que a China? Ser compreendido e estudado do que, por exemplo, os Estados Unidos, onde todos os grupos políticos se manifestam abertamente. Então tem... Qual grupos políticos? Os 6 e o meia dúzia? Os republicanos e os democratas? Os do lado esquerdo de Wall Street e os do lado direito de Wall Street? Ah, faça-me favor. Os sindicatos, tem um Partido Democrata, tem um Partido Republicano, tem os governos estaduais, tem prefeitos, tem a imprensa. Então, é um país... Tipo, nada disso tem na China, né? Não, na China não tem imprensa, não tem prefeitos, sabe? Não tem um equivalente a isso, tá, gente? É lógico que as estruturas não precisam ser necessariamente essas, porque essa é a estrutura ocidentalizada, que essa galera acha que é a única no mundo. Então a China não tem as suas próprias estruturas. Não existe nada disso na China. Fala o que pensa. É um país transparente. Então, para nós, por exemplo, acompanhar o debate acaba sendo mais fácil. É claro que acontecem algumas coisas que requer uma... Acaba sendo mais fácil porque a China não compartilha essas informações, tá? Pelo menos aquelas mais vitais, por um motivo de segurança nacional mesmo. Agora, os processos chineses, políticos, democráticos, esses podem ser estudados por todo mundo. Essa galera não faz porque não quer. Essa galera não faz porque precisa continuar sustentando esse tipo de discurso. Requer muito estudo. Agora, dedicando 5 anos de estudo ao cenário político americano, eu tenho uma noção muito melhor do que pode acontecer do que dedicando 5 anos de estudo à política chinesa, que acontece nos bastidores, porque não há uma oposição legal, né? Não pode haver outros partidos, né? Um sistema leninista de um partido. Não, cara, não. O partido é leninista. Ou de inspiração leninista, se vocês preferirem. Tem outros partidos na China, gente. Tá? Eu tô tentando me lembrar aqui, mas se eu não me engano, tem até partido liberal na China. A questão é que eles têm ganhado o Partido Comunista, só isso. E não vão ganhar enquanto o partido entregar o que entrega. Só. Agora, existe resistência ao Xi Jinping dentro do partido? Muita resistência, é claro. Alas, facções brigando, etc. Então, muitas investigações de corrupção, na verdade. Sim, porque assim, isso faz parte, tá, da própria estrutura leninista. A galera tem democracia interna. Então, se quebra o pau, se defende em tese, se discute. Agora, uma vez que se chega a uma determinada conclusão, aquilo é obedecido, aquilo é cumprido. É assim. E aí, o que se faz? Aquilo não é uma regra monolítica pro resto da vida. Aquilo que é decidido é periodicamente revisado a partir do mesmo processo democrático interno. Que coisa maluca, cara. É surreal essa galera acreditar que os Estados Unidos é democrático e que a China não. É absolutamente surreal isso. Falar isso de maneira séria. São manobras para tirar inimigos, etc. Isso existe em todas as sociedades, mesmo as ditaduras, né? Então, isso pode... Ele corre algum risco? Não corre? Acho que não. Mas só para dizer assim, que as pessoas não falam livremente. Então, quando você vai para a China, é preciso ler entre linhas, ver pequenas mudanças na retórica, nos jornais. Ninguém fala, né, cara? Imagina, não tem imprensa, não tem nada. Sei lá, cara, acho que é muito George Orwell na cabeça dessa galera. Não é possível. Etc. Mas é muito, muito mais difícil. Então, aquele momento é um momento quando o governo chinês, na ocasião
do Congresso Nacional, articula a sua análise sobre o que está acontecendo na China e diz para onde pretende ir. E aí é fundamental ler, para quem se interessa, aquele discurso. Ali não é só um momento de análise, tá? Ali é um momento de conjunção daquilo que está sendo produzido desde a base, tá? Eles não estão olhando para fora, eles estão recolhendo o que vem de fora, processando para entender o que é o melhor para o futuro. Mas é muito difícil para essa turma conseguir entender isso. Discurso de 2 horas, que é um discurso difícil de decifrar, porque Como assim, 2 ou é uma 3 coisa- Não, horas? às vezes o cara falou 3 horas, teve outro Uma coisa- momento que ele falou 3 é. horas. Tá, entendi. uma coisa meio arcaica. É tipo o Arcar, que ele fala lá 3 horas. Claro, é o processo mais importante, onde ele tem que fazer a apresentação de todos os dados, onde ele tem que fazer todas as colocações preliminares. Ah, ele falou 3 horas. Caralho, meu, eu garanto que nesse programa, pra não dizer coisa pior aí, vocês falaram 3 horas de bobagem. Entendeu? Você pode assistir uma live do Bolsonaro de 3 horas de bobagem. Aí não é arcaico. Aí o momento mais importante, que é o discurso do Xi Jinping, do Congresso, que é onde vai ser pontuado todo o processo. Aí ele não pode falar 3 horas. Porque vocês não têm paciência de escutar. Eu já começo a coringar, a galera sabe que no final da conta eu já Mas, não aí tô Eu mais... recomendo para quem gosta dessa temática ler o discurso de domingo, compará-lo com o discurso de 5 anos atrás, ler aquele de 10 anos atrás, para sentir pequenas mudanças. E é assim que é preciso estudar um partido que é um partido com milhões e milhões de integrantes, o Partido Comunista, mas que não 90 tem... milhões, são 90 milhões não de, tem- de afiliados ao partido. Sim, não tem endereço, não tem número de telefone. Mas Então, são 1,5 bilhão, 90 milhões. Tudo mas bem, é mas um- vocês pra caralho, né, cara? o pilar do sistema político. É muita gente, não é porque tem muita gente na China só não, tá? Mesmo assim a proporção é muito alta. E o pior, que eles não falaram ali, o nível de politização das pessoas. Político, tanto que hoje quem manda em Xangai realmente é a pessoa responsável no Partido Comunista para Xangai e não o prefeito. Tá. Muitas vezes essas pessoas pensam da mesma Isso, forma. Esse ponto é muito importante. O Partido Comunista, ele vale mais do que o governo. Quem controla o partido, controla o governo. Sim, o partido controla o governo. Então, né? Quem controla o partido, controla o governo, né? O partido controla o governo. Então, o grupo responsável... Qual o mal disso? Não estou entendendo. Qual o mal? O que eles queriam? Que os empresários controlassem o governo. Que nem é nos Estados Unidos, por exemplo. Entendeu? Então as posições... E tem uma coisa que acontece nesse congresso, que é a eleição de um conselho menor de 7 membros, que fazem parte junto com o presidente. Olha aí. E Nossa, quem- eu me sinto muito burro ouvindo vocês falar. porque E tem eu tô fazendo- outros 350 membros que também são eleitos neste momento. Ó, E ó. aí você vai ter a mudança das posições das... Sabe que não é democrático. Então tem o presidente, tem um conselho de 7, tem um conselho de 350, fora todos os outros que ele não tá citando. Mas não é democrático, tá, gente? É tipo assim, o Xi Jinping é o Luís XIV, saca? Ele é o Rei Sol e o mundo lá na China gira ao redor dele. das principais coisas, assim, tipo, quem vai comandar o conselho militar, quem comanda isso ou aquilo. E essas pessoas podem ser futuros sucessores dele, mas ele tá... Como em qualquer, é uma estrutura partidária. Pode ser como pode não ser, vai depender da ascensão dessas pessoas dentro das estruturas do partido. E a ascensão dessas pessoas dentro das estruturas do partido acontece por méritos próprios, ou seja, por cumprir tarefas que são dadas, pelo êxito dessas tarefas e pelo planejamento do partido, onde o partido quer se desenvolver mais. Então, olha, se a gente quer ir para lá, vamos ver aqui das pessoas que estão indo para lá, quais as que entregaram os melhores resultados nas tarefas a eles apresentadas. Ah, fulano, fulano, fulano. Bom, então eles vão crescer no partido. Porque nós, enquanto partido, discutimos aqui, desde a nossa base, formada lá por mais de 90 milhões de pessoas, nós decidimos que é para ir para lá. Então agora nós vamos olhar nos postos que nós colocamos aqui, os camaradas que já estão graduados, que já estão nessa caminhada, quais os que estão indo para lá e vão promover. Qual o problema? O que eles queriam? Eles queriam que tivesse lá um velho da van que ficou rico vendendo muamba, que daqui a pouco se amigou no presidente e é ele que vai dizer pro presidente onde é que deve ser o investimento. É isso que eles querem? Uma coisa assim? Tá botando todo mundo ali, né, do grupinho dele. Aham. E isso é um problema, porque isso já aconteceu lá atrás, quando o Mao Tse Tung fez isso. Inclusive, não só os aliados dele foram colocados dentro dos lugares estratégicos. Não, botar os inimigos, cara. O pensamento dele foi inserido na Constituição, né, enfim, nas diretrizes do partido. E Sim, foi o pensamento foi colocado, foi discutido
E foi entendido que aquilo deveria ser realmente a base de uma linha política. Assim como isso pode ser refeito, agora acabou de ser refeito mais uma vez. Né? Em parte, foi adaptado, foi modificado, então algumas coisas são inseridas, outras são transformadas, outras são retiradas. Por quê? Porque é um processo dinâmico de organização do horizonte. Que mal tem nisso? O que é a Constituição dos países, mesmo as constituições burguesas, senão uma colcha de retalho onde qualquer um despreparado, desqualificado, aventureiro pode ir lá e fazer uma emenda, um recorte, uma transformação? Que basta bater um vento político e eles queiram derrubar A, B ou C, eles mudam o que eles bem entender. Aí a China, que tem um planejamento de longo prazo e que se oxigena dentro das suas estruturas democráticas para fazer essas transformações, não podem colocar esses pensamentos na sua Constituição, até porque isso se transforma ao longo do tempo. Saca? É aquela coisa assim que eu coloquei lá no Twitter: Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Sendo que o espelho que está sendo enxergado é o espelho onde dá tudo errado. E aí onde está dando certo, eles dizem: não, tem que dar errado. Por quê? Porque é diferente do que a gente faz aqui, e o que a gente faz aqui que é certo. Aí não consegue pensar: pô, mas o que a gente faz aqui que é o certo, tá dando errado. O que eles fazem lá que é o errado, tá dando certo. Poxa, mas o que eu penso então? Ah, não, é que lá vai dar errado algum dia, então eu continuo certo. E aqui vai dar certo algum dia, então eu continuo certo. É isso, saca? Tá acabando aqui porque eu já não tô mais suportando, cara. Chega uma hora que eu perco a paciência. E olha que hoje, quando eu fui começar aqui, eu ainda disse: não, eu vou tentar não xingar os caras, porque eu acho que ninguém me chama pra nada dessas paradas aí, porque eu xingo todo mundo. Então assim, eu não preciso xingar os caras. Só que chega uma hora, cara, chega uma hora que não dá, meu velho. Eu não tenho sangue de barata, tá ligado? Eu não sou obrigado a ouvir esse monte de besteira com um ar de arrogância. Eu sou obrigado a ficar puto. Chega uma hora que eu fico puto. Não dá. Eu tento, mas é mais forte do que eu. E agora, com o Xi Jinping, aconteceu a mesma coisa. Então, o pensamento de Xi Jinping... Tipo assim, ele é o Luiz XIV, saca? Ele decidiu botar o pensamento dele e chegou lá: turma, vem cá, vem essa galera desse congresso aí, ó. Tive umas ideias aqui, minha cachola, que eu vou botar aqui, tá? Depois vocês veem o que eu botei, tá? Eu vou botar aqui, depois vocês veem, tá? É isso. É assim, entendeu? O pensamento do Xi Jinping, é isso. Colocado lá dentro, incorporado. Então, isso é um controle, é um passo muito mais perigoso para o que alguns diziam que era uma forma de funcionar dentro de uma ditadura um pouco melhor do que uma pura autocracia. Eu ainda acho... Deu. Tu não vai achar mais nada, o alemão. Não vai achar mais nada. Ninguém vai achar mais nada aqui agora. Vocês não vão achar mais nada. Eu não quero que vocês achem mais nada. Deu. Acabou. Minha paciência foi pro beleléu. E eu fico imaginando, né, quem estuda a fundo a China mesmo, assim, como objeto de estudo de vida, né, escutando esses caras falar, né, porque nem pra palpiteiro, e olha que eu disse que eu não ia xingar, né, nem pra palpiteiro, mas é isso aí, galera, tá? Desculpem mais uma vez eu ter perdido a minha paciência. Eu sei que tem muita gente que gosta, né? Mas eu acho que é por isso que eu não me convido pras paradas, galera. Porque entendeu? Eu tenho que ser mais cordial. Entendeu? É isso. Mas eu não consigo, galera. Então, assim, é isso. Eu vou ficando por aqui.